Bem, gente, será que essas pandemias que nós estamos enfrentando hoje, essas doenças infecciosas, ela é algo novo? É novidade para nós? Não, se nós fizermos uma pesquisa cabal durante a história, nós vamos observar que essas doenças infecciosas, elas sempre existiram na história. Na história do ser humano, o ser humano ele sempre enfrentou ou ele passou por essas doenças infecciosas. O que ocorria é que logo no início da história humana, os homens viviam de forma medieval, através da caça, da pesca. Então o número de pessoas era bastante reduzido, né? Era uma comunidade, uma família que conviviam juntos. Mas com o surgimento de grandes cidades e pessoas mais próximas, começaram assim a surgir as pandemias. Ou seja, as pandemias cada vez mais virou assim algo extremamente comum. A primeira pandemia que nós observamos, que nós ouvimos falar na história, é a praga de Justiniano. Essa praga, chamada praga de Justiniano, teve esse nome porque aconteceu no Império Bizantino, durante o reinado do imperador Justiniano I, que teve a doença e sobreviveu. Perceberam? Então, Justiniano I, o imperador da época, ele teve a doença, por esse motivo que a praga leva o seu nome, mas ele conseguiu sobreviver a esta doença. Agora, como é que era causada essa doença? Bem, essa doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, que era assim transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou mordida de ratos infectados. Na verdade, toda essa pandemia estava relacionada à falta de higiene, ou seja, a falta de higiene, a falta de saneamento básico que não existia na época e o grande número de pessoas de todo o mundo, ou seja, a circulação de pessoas nos mercados, nas ruas, nos pontos turísticos, a chegada e saída de navios naquela cidade, naquele período, realmente ocasionou um aumento avassalador desta doença. Essa bactéria que nós acabamos de falar, Yersinia pestis, ela chegou ao ponto de ceifar ou matar mais de 30 milhões de pessoas entre os anos de 541 e 750. Isso, na verdade, representou mais de 10% da população da época. Ela atingiu toda a Europa, trazendo assim uma devastação total. Aquela entrada e saída de navios realmente gerava uma grande contaminação. O cidadão pegava a doença e já ia levando para outras partes, né, do mundo, gerando assim um aumento. A situação ficou tão drástica que chegou uma época que logo um ano depois, nós podemos dizer assim, teve um período que chegava a morrer próximo de 5.000 pessoas por dia. Hoje nós ficamos tristes quando nós vemos, aumentou tanto no nosso país que chegou a 3.000, né? Naquela época chegava a 5.000 pessoas por dia. Talvez devido a algumas regras básicas, devido a questão do olhar de nossos representantes, a demora de agir, chegou a esse grande aumento no nosso país, 3.000 pessoas mortas durante o dia. Não só isso, como a falta de oxigênio, a falta de leitos hospitalares, tudo isso talvez devido a uma falta de atenção e de responsabilidade, né? Com todo o aparato que nós temos hoje. Mas naquela ocasião não existia todo esse aparato que nós temos hoje, né? Infelizmente, levou com que, por um período, morresse uma média de 5.000 pessoas diária. Isso representou 10% da população, 30 milhões de pessoas. Hoje em dia, 10% da população seria mais de 700 milhões de pessoas, se nós fôssemos contabilizar. Na verdade, essa mesma bactéria, Yersinia pestis, foi essa mesma bactéria que foi responsável por uma outra pandemia, a peste negra, que é a segunda pandemia que nós já ouvimos falar na história. Agora, o que vem a ser a peste negra?
A peste negra ou peste bubônica ela foi definitivamente a maior e pior pandemia da história, porque ela chegou a matar aproximadamente 75 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. Na verdade, essa peste ela durou por volta aproximadamente 10 anos. E nesse período de 10 anos, ela causou toda essa destruição, ceifando com aproximadamente 75 milhões de pessoas. Ou seja, 40% da população da Europa morreu por causa da peste negra. Perceberam? 40% da população da Europa morreu por causa da peste negra. Uma destruição avassaladora, o que gerou uma grande crise econômica durante o período da peste. Isso nos faz lembrar o período que nós estamos vivendo hoje, né? Devido a essa pandemia, as pessoas em casa, reclusas, sem poder trabalhar, isso está gerando realmente uma grande crise. Pessoas morrendo de fome, sem moradia, sem emprego, pessoas pedindo um prato de comida. Mas o interessante é que depois que as bactérias ela infectava as pessoas, os linfonodos, principalmente da axila e do pescoço, eles ficavam inchados e escureciam. É como se fosse um caroço, né? Que aparecia nas axilas e no pescoço. Eles ficavam inchados e escureciam, ficava escuro. Então, foi essa a característica bem específica que fez com que essa doença fosse chamada de peste negra. E algo realmente chocante é que a maioria das pessoas infectadas elas morriam em 7 dias depois dos primeiros sintomas, porque naquela época não tinha nenhum antibiótico, que é o remédio que mata a bactéria. Então as pessoas eram ceifadas no período de 1 semana. Não existia antibiótico, não existia nada para combater. Então a bactéria ela corria solta, né? Não tinha nada que combatesse ela. Porque segundo a história, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928. Ou seja, esse antibiótico que foi descoberto em 1928 foi descoberto muito tempo depois, mas muito tempo depois dessa pandemia. Na época, os médicos que cuidavam dos doentes, o que é que eles faziam? Eles usavam uma máscara, era uma máscara de bico, né? Tinha uma máscara e essa máscara tinha um bico na ponta. Agora, por que eles tinham essa máscara? Uma máscara com bico na ponta, né? Essa máscara comprida. Porque na época eles acreditavam que a peste era transmitida por maus ares. Então, o que é que ocorria? Nesse bico que eles utilizavam, essa máscara com bico, eles colocavam essências cheirosas na ponta para se proteger da doença, enquanto ele cuidava dos doentes. Não só ele cuidava, dava medicamento, como também eles participavam na questão de realizar a contabilidade dos mortos. Foi nessa época que surgiu o termo quarentena. Quarentena surgiu justamente nessa época, ou seja, os navios que chegavam de viagem, eles ficavam ancorados nos portos durante 40 dias para garantir que se alguém ali tivesse infectado, a doença não se espalhasse. Hoje nós temos a quarentena que fala quarentena, mas a quarentena hoje acho que é 14 dias, 15 dias, eu não sei. É por volta de 2 semanas. Mas naquela época, quarentena vinha de 40 dias. Hoje utiliza quarentena, mas não são 40 dias. Mas naquela época, nós podemos aqui observar que o surto foi tão grande que eles realmente tiveram esse cuidado. Os navios que chegavam de viagem ficavam ancorados nos portos durante 40 dias, ou seja, aproximadamente 1 mês e 10 dias eles ficavam ancorados nos portos para garantir que se alguém ali dentro do navio, algum tripulante tivesse infectado, não passasse para as pessoas
da cidade, para que não espalhasse assim a doença. Na realidade, vários outros surtos de peste bubônica aconteceram nos séculos seguintes, chegando a matar mais algumas dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. A peste bubônica, ela nunca desapareceu. A peste bubônica, ela nunca desapareceu. Nós, seres humanos, continuamos vivendo com ela. Só que agora nós temos um controle maior. A gente tem saneamento, temos limpeza urbana. Isso faz com que os casos eles consigam assim reduzir de uma forma proporcional. Além disso, nós temos também antibióticos, o que eles não tinham. Nós temos, porque o antibiótico só surgiu, conforme nós aprendemos, o antibiótico só surgiu bem mais tarde, no ano de 1928. Então nós temos todo esse aparato, né? Além de saneamento, limpeza urbana, nós temos os antibióticos que nos ajudam a ser utilizado para combater as bactérias. Isso faz com que o número de mortos, comparado com outras pandemias existentes, ou seja, com as pandemias que realmente ocorreu durante a história, seja de uma forma ou de outra bastante reduzido. Então, ainda bem, né, que nós conseguimos aprender com essa pandemia, ou com essas pandemias existentes no decorrer ou por volta de toda a história humana, a importância do saneamento básico para evitar doenças. É por esse motivo que muitos locais no interior, muitos locais até mesmo dentro de Salvador, locais humildes, né, locais de favelas, os governantes eles investem pesado em saneamento básico, porque quando não existe investimento em saneamento básico, eles terminam pagando bem mais caro por falta de tal investimento. Então, gente, hoje nós trabalhamos aqui, nós estudamos sobre essas pandemias que existiram durante toda a história humana, né? A praga de Justiniano, onde ceifou com mais de 30 milhões de pessoas, né? E que foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que era transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou mordida de ratos infectados. E também nós conseguimos observar que através dessa doença, isso levou a surgir uma outra doença que foi a tal da peste negra. Então nós estudamos sobre 2 pandemias, nos outros vídeos nós estudaremos sobre outras pandemias, nós vamos relembrar outras pandemias que surgiram através da história humana. Brigadão, gente, obrigado. Continua compartilhando esse vídeo, se esse vídeo foi interessante para você e você acha que vai ser interessante para um amigo, para um irmão, para um conhecido, para um parente, até para servir de alerta sobre a pandemia que nós estamos vivendo, que vai passar, que é um período da história, que logo em breve nós ficaremos livres dessa pandemia, ou dessa doença, desse vírus, dessa bactéria tão avassaladora, que tudo isso passará. Se isso vai lhe ajudar dessa forma, então compartilhe. E nos próximos vídeos nós falaremos sobre outras pandemias que existiram através da nossa história humana. Brigadão, gente. Se você não é inscrito no canal, faça isso, né? Compartilhe e até a próxima.